Então, agora oficialmente, vamos entrar num tema um pouquinho delicado na gestão pública, tá? Vocês chegaram a ver o material? Professor do céu. Se eu te contar... Boa noite, prof. Boa noite, Rebeca. Olá, vamos começar então. O que vocês acham do título já? É um pouco delicado da gente falar, não é? É que depende da área que você vai abordar isso dentro da administração pública para ser tão delicado. Aqui é bem geralzão, né? Mas em vários contextos, sim. É bem delicado esse assunto. O ideal para ver esse tópico daria uma disciplina em um curso de gestão pública, né? Mas aqui a gente faz só um apanhadão. E eu já começo trazendo essa foto para vocês. Isso tinha em vários locais, ainda tem. Eu sei que lá na prefeitura eles tiraram tudo isso, hein? É uma tendência eles irem tirando, mas o que remete a essa foto na cabeça de vocês? Por que existe essa necessidade? Porque as pessoas não têm controle sobre o que elas vão fazer, elas acham que elas sempre estão no direito, às vezes elas esquecem do dever dentro do local público, então às vezes elas vão para cima com tudo, independente do tudo também. Isso eu falo por atender também na prefeitura, então às vezes as pessoas elas acham que estão em total direito dentro do órgão público, mas elas esquecem, como eu disse, elas esquecem do dever. Mas será que também não tem um pontinho de problema do outro lado? Também tem o outro lado que sente-se muito no direito e amparado pela legislação e às vezes age de maneira babaca, em termos claros falando, né? Então, isso não é só em um lugar. Isso eu vi também uma questão do INSS, que uma funcionária desacatou uma advogada negra por ela ser negra e falou que não iria entregar documentação por ela ser da cor. Tá certo que esse é um caso com uma advogada, mas quando será que não passa com gente mais humilde, gente sem muito conhecimento? Eu já vi bastante casos e, inclusive, até eu fui mal interpretada numa situação, mas foi porque a pessoa realmente ela chegou completamente, digamos assim, armada para atacar, sabe? E eu tentava conduzir o atendimento da maneira mais profissional possível, só que a partir do momento que a pessoa passou a me ofender, eu alterei o meu tom. Eu não. A gente não tem sangue de barata, né, professor? Aí que vem o grande problema. Sim. Dessa figura qualidade na gestão pública. Por que eu peguei essa foto? Realmente, a maioria das pessoas já vai buscar um serviço, um atendimento em um setor público armado de vários preconceitos. Por que existe esse preconceito? Questão histórica, né? A gente tem períodos lá atrás onde o serviço público deixava muito a desejar. E, devido a essa falta de atendimento de qualidade, muitas vezes gerava esse embate do usuário do serviço público e o servidor público. Por isso que a gente já começa a encontrar, ainda encontra, né? Mas igual a Jéssica falou, vem sendo retirado gradativamente, se busca muito evitar até expor esse trecho da lei, já pensando nessa amenização dos ânimos do contribuinte e na busca de oferecer serviços de qualidade. Então, eu não sei aqui quem já foi num serviço público lá em
Nos anos 2000, tem gente aqui que vai ser nascido nessa época, né? E vai buscar um serviço hoje no mesmo órgão, a gente vê que as diferenças de procedimento, de qualidade no atendimento, de resultado é gritante. Então, essa foto é para dar só um cutucão nesse debate, nesse tema. Mas por que ainda não é totalmente retirado essas figuras de desacato? Eu acho que é pelo motivo óbvio, professor, que eu te falei. Eu vejo hoje, eu atuando lá num dos poderes, no caso. Eu acho que ainda tem pessoas que não sabem se portar, sabe? Então, acredito que por elas não saberem ou sempre acharem que estão em direito de agir daquela forma, elas acham que tudo que elas vão fazer não vai ter uma lei que protege a pessoa que está ali fazendo e trabalhando por ela, sabe? E isso aí de ser retirado, quando foi retirado do nosso atendimento, as pessoas começaram a serem mais agressivas ainda, só que a partir do momento que teve uma pessoa que ela foi para cima de uma menina que trabalhava comigo, ela até saiu por conta desse episódio, a pessoa chegou a agredir a guria estava lá explicando para ela a situação, ela chegou a agredir, a dar de dedo na cara da guria. A primeira coisa que eu peguei e fiz foi levantar do meu lugar e chamar a guarda municipal para tirar a mulher de lá. Mas isso abre brecha também para a gente pensar, será que ainda pode-se melhorar a qualidade dos atendimentos também? Ou a qualidade do serviço prestado? Sempre pode melhorar. Sempre. A gente sempre busca trazer o melhor e facilitar a vida da pessoa, pelo menos no município que eu trabalho e que atuo hoje. É sempre importante a gente buscar facilitar a vida da pessoa, mesmo que ela seja a pessoa mais leiga do mundo, sabe? Uhum. Então, assim, hoje, por exemplo, eu peguei um caso de um MEI que foi na Rua da Cidadania, foi em 2 ruas da Cidadania, lá na prefeitura, para tentar abrir o MEI dele. E abrir MEI, você sabe que é a coisa mais simples do mundo. Tipo, é só entrar no portal do empreendedor, colocar os dados e abrir. Só que as pessoas da Rua da Cidadania estavam desleixando dessa pessoa, porque ele estava com o pai dele. E assim, ele vai abrir uma sorveteria, é uma sorveteria simples, numa região simples, pelo que ele me explicou ali no Boqueirão, sabe? Perto de uma escola. E as pessoas estavam discriminando por conta do pai dele, sabe? E era nítido perceber, assim, pela maneira como ele me explicou que ele foi tratado nessas unidades pelos funcionários públicos, porque é muito difícil ter uma mão de obra de estágio nesses locais, sabe? Uhum. E aí eu peguei e expliquei todo o procedimento de como que eles iriam fazer, fui lá, abri tela, mostrei tela, expliquei passo a passo, coisa que não é obrigação minha, mas que isso deveria ser padronizado em todas as unidades. E isso é uma coisa que eu venho brigando há um ano já. Um ano que eu tô ali e venho brigando pela qualidade nas ruas da cidadania, porque se eles atenderem da mesma forma que a gente atende na prefeitura, não vai acontecer metade dos casos lá. Uhum. E essa é uma palavra bem importante, Jéssica. Padronização. O serviço público ainda carece de muita padronização. Mas é o que eu falei. Se quem pegar um histórico de 20 anos, a gente vê que a melhoria é gritante. Mas, se a gente compara com setores privados, a gente ainda tem muito a evoluir. Então, qualidade tem sido considerado um atributo de empresa sempre. Cadê meu marca-texto? Peraí. Associado a questões de custo, produtividade e competitividade. Isso vale qualquer empresa no mundo, né? Qualquer empresa que tenha uma visão de futuro, ela vai se preocupar com a qualidade. E a qualidade era percebida como desejável em produto, e com o tempo passou a ser exigida como necessária, imprescindível, sendo um dos fatores que agregam preço ao produto final.
E a qualidade do produto, então, é o quê? É um diferencial competitivo hoje no mercado, não é? Então, uma empresa hoje que pegue o seu produto, que pegue o seu serviço, faça com qualidade, que ofereça um resultado final com qualidade, ele vai conseguir se diferenciar no mercado. E no setor público, será que a gente pode pensar do mesmo modo? O que vocês acham? Será que um órgão, um setor que tenha qualidade, uma prefeitura, uma autarquia, qualquer ente público, vai conseguir se diferenciar oferecendo Com certeza. o atendimento? Com certeza. É isso, vamos por um município que é a minha área, né? Se eles padronizarem, como a gente comentou, com uma qualidade de atendimento, um diferencial, um olhar realmente, que é aquela imagem que, digamos, que sempre o prefeito tenta passar, né? Que tipo, a gente tem que abraçar o curitibano e tal. Tipo, porque, querendo ou não, o nosso pagamento depende da pessoa que paga o imposto, não é mesmo? Então, se eles pensassem dessa maneira, que a gente precisa acolher e não afastar a pessoa do poder ali, no caso, com certeza faria toda a diferença. E a pessoa voltaria ali não só tipo para um atendimento ou outro, às vezes voltaria só porque lembrou de você e tipo queria, sei lá, voltar ali só para que nem aconteceu comigo essa semana, a pessoa foi lá e me levou um panetone. Incomodar. Mas isso, apesar que o foco da qualidade na gestão pública não é capital político, mas isso gera reflexo até em capital político, né? Com certeza, vão lembrar de gestões políticas só por um atendimento, digamos assim, falando que na gestão de fulano, meu atendimento era assim. Era melhor. Não, quando eu ia em tal época no posto de saúde, o atendimento era melhor. Ou ao contrário, né? Eu vinha 5 anos e era muito pior o atendimento, hoje eu consigo ter um atendimento bom. Vira também um fator de diferenciação. Então, claro, de uma forma muito mais recente do que é na iniciativa privada, a preocupação com a qualidade pública vem aumentando de maneira exponencial. Existe uma preocupação muito grande nessa melhoria de qualidade. Então, na área de administração pública, a qualidade vai estar relacionada à questão de cidadania e o direito que todo contribuinte tem de receber um atendimento adequado e equiparável aos altos impostos que a gente paga. Né? Então, a gente, teoricamente, gostaria de ter um atendimento no mesmo nível da carga tributária que a gente paga, né? Só para lembrar, a gente paga muito imposto no Brasil? Ou não? Quer nem falar sobre imposto. Se a gente paga muito imposto? Isso. Paga demais, né? Ixi. Paga, igual tem até pesquisa do IBPT que fala o tempo que a gente trabalha para pagar imposto, né? 5 meses e um pouquinho do nosso salário se transforma em imposto. Mas ainda existe lá fora, os países do primeiro mundo, que os impostos são muito maiores ainda, né, professor? Só que daí o comparativo com o Brasil é a reversão no serviço. Pega os Estados Unidos mesmo. A saúde deles é horrível, não tem? Ou paga ou paga ou morre, né? Mas então, a carga tributária deles não sei, menor. Ainda enrosca muito na questão política tudo, eu acho. Mas, por exemplo, um país que tem uma carga mais alta do que o Brasil, a Dinamarca. Só que a diferença,
o serviço público é melhor do que aqui. Então, o problema de pagar imposto não é o maior dos problemas. Se a gente tivesse um serviço público oferecido com qualidade. Esse que é o problema, né? Então, aqui um comparativo de pensamentos, qualidade em um pensamento geral e qualidade no setor público, pegando uma definição da palavra qualidade, característica superior ou atributo distinto positivo que faz algo ou alguém sobressair em relação a outros, uma virtude. Isso se aplica ao nosso conceito de qualidade que a gente está buscando? O que a gente busca, seja no setor Sim, privado né? ou no público? Se sobressair em relação a outros. É o diferencial, né? Hã? É o diferencial se sobressair, né? O diferencial. Então, a própria palavra, o conceito de qualidade de dicionário, né, vamos falar assim, já leva a gente a pensar nesse diferencial competitivo. Então, seja como uma empresa privada, seja como um ente público, o ideal é que a gente tenha padrões de qualidade, uma gestão de qualidade, para que a gente tenha esse diferencial em relação a esses meus competidores, né? Vamos falar assim. Então, a qualidade é um conceito antigo, mas que a cada dia se torna mais importante no dia a dia das organizações, e as ideias principais se baseiam, atualmente, da qualidade são quais? Atender às expectativas, requisitos e desejos dos clientes, executar tarefas de forma melhor possível, preocupação constante em melhorar os processos e fluxos de trabalho, melhoria constante, né? Não desperdiçar esforços e recursos e fazer o trabalho correto desde o princípio. Professor, a gente estava falando da qualidade agora há pouco, mais voltado para o consumidor, vamos falar assim. Mas desses atributos aqui, nem todos são para o consumidor, não é? Se a gente parar para pensar, atender a expectativa, bacana, pensando no nosso usuário do serviço. Mas aqui para baixo, será que se aplica só a uma empresa privada? E pensando no usuário final? Professor, eu penso que todos os outros ali nas chaves ali, é isso? Executar tarefas, preocupação, não desperdiçar, isso aí tudo vai refletir lá no atender às expectativas, né? São atributos para atendimento das expectativas. Então, para mim, assim, eu acho que indiretamente, né? Isso. Ele, de modo indireto, apesar que a gente não leva a figurar o usuário, o cliente, o consumidor ao termo, leva ao resultado final. Então, se eu trabalho da melhor forma possível, meu produto final vai ser com maior qualidade. Eu me preocupo em diminuir desperdício de esforço e recurso. Reflexo tanto em valor quanto em qualidade para esse consumidor. Fazer o trabalho correto, diminui frustrações desse consumidor. Então, aqui a gente tem muito forte essa relação, mesmo que de maneira indireta, nos resultados ofertados ao usuário. Então, seja
na esfera privada quanto em um ente público. Então, a gestão da qualidade é vista hoje como fundamental para o sucesso de uma instituição, pois permite que ela seja mais competitiva perante os seus concorrentes e manter e conquistar novos clientes e ter uma atuação sustentável, econômica e ambientalmente. Hoje em dia a gente não pode mais se preocupar só com sustentabilidade econômica, né? A gente tem vários outros fatores associados para que a gente tenha esse reconhecimento da qualidade. E o ambientalmente está inserido. Então, Juran trouxe algumas definições, a gente pode pincelar da definição dele. Aquilo que atende às necessidades do cliente, qualidade. A ausência de deficiências, qualidade. Orientação para o resultado e para o destinatário. Foco no cliente, não é? Foco no consumidor. O Slack define ali, consiste em conformidade com as expectativas do consumidor. Então, a gente tem como o responsável por percepção da qualidade sempre o usuário final. Então, pensando em escala de quão bom é um produto, um bem ou um serviço. Até se vocês pararem para analisar 5 anos para cá, vocês perceberam que aumentou muito o número de entidades que buscam saber como foi a experiência do consumidor ao entrar numa loja, fazer uma compra. Professor, eu tenho uma teoria, assim, que, infelizmente, tudo que a gente está vendo aí em questão de produção, foco no cliente e tal, essas coisas, a cada dia me deixa mais certo de que a hipocrisia é muito grande no nosso, assim, no Brasil, né, inclusive. Por exemplo, quem aqui teve uma ótima experiência com, claro, NET, com TIM, e vamos lá, né, olha o tamanho das empresas. Eu tive um problema agora recentemente, depois que a gente fica extremamente puto com tudo, né? Que aí é desagradável, inclusive, como funcionário que representa a empresa, que para ser sem limite, a gente recebe uma situação assim de como é que é? Avalie o serviço e tal. Que adianta? Nada muda, nada muda. É só meu ponto de vista, assim, Bruno. Mas aí é uma situação de, vamos falar assim, vou copiar o que está acontecendo. Porque a empresa não leva a sério a própria pesquisa que faz, né? Mas tem muita empresa que pega e leva muito a sério essas pesquisas. Quando é atendimento de telefone, eu já fico desconfiado também, né? Porque geralmente ali a gente já está entrando no serviço para resolver um problema, para sanar algum BO que existe. Que não deveria haver, né? É aquela cobrança indevida. Você contrata vem na hora que vence a fatura, tem 3 coisas. Ou é essa parte financeira indevida, ou é problema na qualidade do produto ofertado. Então, ali já é uma pesquisa viciada. Mas quando é em outras situações, esse tipo de pesquisa pode valer muito a pena. Mas a gente sempre vai ter um pouquinho de frustração envolvida também, né? Um bom passo está aqui, né?
Quem não se sente frustrado ao ver esse tipo de comportamento de foto? O que essa foto representa nos fast foods? Tristeza. Expectativa e tristeza. Expectativa. Ilusão. E tem até, acho que foi da Marília Mendonça que ela cantava expectativa, realidade, não era? A gente vai pensando no atendimento com esse tipo de qualidade. Só que se a gente deixa acontecer a realidade, o que vai acontecer com o consumidor? Vai gerar frustração. É o que o Leandro está falando ali. Quando a gente já está indo para o atendimento telefônico, a gente já passou por esse ponto, né? A nossa percepção de qualidade já foi lá embaixo. A gente tem que tomar muito cuidado nos processos, na oferta de produto, para que a gente consiga atender essas expectativas do consumidor. E no setor público isso não é muito diferente. Não foge muito dessa perspectiva. Porém, aí é o assunto que eu toquei com a foto lá no começo, a gente já tende a ter uma percepção ruim do que vai acontecer. Então, a luta para gerar uma percepção de qualidade na oferta da atividade pública é muito maior. E com algumas características particulares. Então, Deming traz um pouquinho desse pensamento. Não há um mercado a ser buscado. Concordam com isso? Se eu vou lá na Prefeitura de Curitiba buscar o serviço de ISS, estou buscando um tipo de mercado específico? Tenho concorrente? Não. Não. Não tenho nem padrão para comparar a qualidade, muitas vezes. Só se a pessoa for contadora e ficar rodando nas prefeituras da vida, né? Então, a gente tem já um problema nessa geração de percepção. E ele fala que um órgão deve atuar de forma econômica. Não entendi, professor. Como assim de forma econômica? Uma empresa atua de forma econômica. Ela vê o que ela entrega para o usuário como um produto. O ente público pensa dessa forma? Na grande maioria das vezes, não. Ele não se coloca como um fornecedor de produto ou serviço. Isso também interfere na percepção de qualidade. E oferece serviços prescritos na legislação. Ele não tem algo diferencial para ser ofertado. É aquilo que a legislação determina. Então, como ele vai gerar essa percepção de qualidade? São características particulares do setor público. E o IPEA também traz alguns pontos. Qualidade sem distinção de ser público ou privado. Na percepção do IPEA, o ente público deveria atuar oferecendo a qualidade no seu serviço, na sua atividade. Como uma empresa privada, estão buscando otimização dos resultados, satisfazer essa necessidade dos consumidores. Então, deve primar, então, pela satisfação do consumidor e trabalhar em um processo de melhoria contínua.
algo que nem sempre ocorre no ambiente público, já que ele é um ambiente de evolução muito mais lenta, muitas vezes muito mais conturbado no processo de evolução. E da onde que a gente tem que buscar essa ideia de a administração pública, devo oferecer qualidade ao consumidor? Princípios da administração pública. Então, lembrando, lá em 98, esse último princípio foi inserido lá na Constituição, né? Então, pelo princípio da eficiência, leva a gente a pensar em produtos com qualidade, serviços com qualidade. Então, é o que está até descrito por Moraes. O princípio da eficiência foi incluído no artigo 37. Tal mudança ocorreu com o objetivo de garantir maior qualidade na prestação de serviços públicos e na atividade pública de uma forma geral. Então, a eficiência aqui seria atender às expectativas do cidadão, com redução de custos e melhoria contínua dos processos. Será que essa busca é feita de maneira contínua mesmo? O pessoal trabalha efetivamente nessas melhorias? Qual que é a percepção de vocês? Não? Sim? Talvez? É possível? Mais ou menos? Por incrível que pareça, dos anos 2000 para cá, a gente vê muito esse aprimoramento. Mas tudo isso tem uma lógica para explicar, tá? E tem a ver também com esse período aqui, tá? 95 a 2000, teve um processo significativo levando a esse aprimoramento. E, inclusive, que levou a legislação a sofrer alteração com a inclusão do princípio da eficiência. Então, aqui a gente tem aquele período histórico da administração pública, né, patrimonialista, burocrático. A gente entra num período gerencial e pós-gerencial. E nesse período gerencial e pós-gerencial, a gente começa a ter esse pensamento. Então, na década de 40, a gestão da qualidade estrutura-se como uma tecnologia gerencial no Japão, empresas privadas, né? E na década de 80, se difunde-se pelo Ocidente, chegando no Brasil apenas no início dos anos 90, e no setor público em meados dessa mesma época. Então, a gente vê esse movimento da gestão da qualidade entrando na administração pública ali de 95 em diante. E teve um movimento que fomentou muito esse desenvolvimento, que foi a partir do impulso configurado do Plano Diretor de Reforma do Aparelhamento do Estado. Vocês já ouviram falar dessa reforma? Não, professor. É uma reforma que buscou efetivamente a melhoria, não só na qualidade, mas na gestão pública como um todo. Então, ali de 95 a 2000,
a gente teve esse movimento buscando essa melhoria. Pode ver que na aula passada a gente também teve a influência na gestão de pessoas, agora na qualidade. Então, pensando nesse período gerencial e pós-gerencial, a gente teve esse plano em 95 e em 2000 a gente entra nesse período pós-gerencial, onde a gente começa a migrar o pensamento da gestão pública para processos, indo para um pensamento focado em resultados, entrando nesse pós-gerencial, focando no atendimento ao cidadão e, da maneira que a gente encontra hoje, buscando resultados orientados ao cidadão. Antes disso, até a parte de processos era precária. Aí é o que eu falo. Quem visitou um serviço público lá nos anos 2000 e foi fazer alguma coisa mais recentemente, a gente vê essa melhoria de maneira bem significativa. Mas é o que eu falei, né? Muitos de vocês em 2000 estavam nascendo, eram crianças, e com certeza não vão lembrar de um serviço. Eu nem nascido era. Você, Leandro? Olha, não pode mentir. Você é bullying, professor? Você é bullying, hein? Mas é que tem uns novinhos na sala que quando a gente começa a contar essas histórias, eles falam, nem era nascido. Aí a gente fica meio desanimado, né? Outra coisa que, constatada, assim, a gente perto dos 50, no meu caso, né, tinha uma cabeça diferente. Não vou faculdade agora, pô, moçada mais nova aí, outra geração, achava que sabia de tudo, mas vou te falar, hein, só tenho aprendido, cara, não ensino nada, não, assim, fora os pedidos de calma, só que a gente tenta, né, sobretudo em umas condições, assim, desagradáveis, umas conflitos, né, onde a gente tenta a calma só, a gente tem eu, pelo menos, eu tenho só aprendido nesses períodos de faculdade com a moçada mais nova, sabe? Passei a respeitá-los muito mais do que eu respeitava antes. Não, e eles têm o pensamento bem diferente do nosso, né? Da nossa idade, mas por isso que eu gosto de dar aula, por estar no meio do povo jovem. Acho bacana a troca de experiência. Nem pro bar vão mais hoje, professor. É difícil trazer o povo pro bar. Pior que é verdade, nem isso. Então a gente tem mais o complicado da ideia, que daí às vezes eu pego umas comparação antiga e eu fico pensando, nossa, muitos deles não vão nem imaginar o que eu estou falando e eu estou aqui falando agora, estou ficando velho. Faz parte, né? Então aqui só um pequeno resuminho do que é esse plano de aparelhamento, reforma do aparelhamento do Estado, né? Então, o Plano Diretor de Reforma do Aparelhamento do Estado foi elaborado em 95 por Bresser e Pereira, que era, então, ministro do Ministério da Administração e Reforma do Estado. Então, esse plano ele teve uma pesquisa antes de ser implementado e ele apontou a dificuldade que existia no Estado de processar de forma adequada sobrecarga de demandas a ele dirigidas, como causa dos problemas econômicos, seja em países desenvolvidos, seja em países subdesenvolvidos. Será que esse pensamento está certo? O Estado com dificuldade de processar de forma adequada sobrecarga de demandas
direcionadas a ele. O que vocês acham? Isso até O serviço público ele não cresce, o concurso ele não cresce de maneira que como que chama, a densidade demográfica, isso? Que a população cresce, né? Logo, assim, concurso a cada 5 anos, tem coisa aí que já tem cargo que nem existe mais, né? Oficial de justiça já não existe mais, né? Olha que interessante, Leandro. Você levou para o problema que ainda permanece no Estado. A gente teve muita evolução de qualidade, mas todo serviço que dependa de força humana, a gente ainda tem qualidade deficitária, mesmo depois de 25 anos, 27, né? Depois do plano diretor. Eu me lembro na época, meu avô era professor e ele recebia um salário menos que um salário mínimo. Eu acho que foi mais ou menos esse final de 80, por aí. E no caso era Santa Catarina, né? Mas funcionários públicos passaram um perrengue, funcionários públicos, principalmente professores, né? Sobre a questão da mudança desde valorização do profissional, né? Financeiramente. Mas olha que interessante. Quando a gente tem serviços que migraram para a forma digital, a gente tende a ter uma percepção de maior qualidade. Então, um bom exemplo até a abertura de empresa. Hoje tudo acontece muito mais rápido. A grande parte dos processos está automatizado. Foi possível devido ao avanço de tecnologia. Mas se a gente passa para serviços que dependam de força humana, a gente ainda mantém percepções de qualidade baixa. Então, se eu perguntar para vocês atendimento na área da saúde, tá bom? Não tá? A grande maioria acho que vai ter uma percepção que não tá tão boa assim. Mas por quê? Aí a gente já tem uma sobrecarga de trabalho onde o Estado não consegue suportar. Visto que era a fila do INPS, alguém mais fora eu aqui foi a fila do INPS às 5 da manhã para pegar uma ficha para consultar? Até as senhas até vai por eletrônico, até tá indo, só que o problema é quando chega lá no atendimento, né? Então a gente ainda tem muito ponto de melhoria, desde do que foi levantado lá de 95 até hoje dá para ser explorado. Então, nesse ponto, o plano diretor afirma que houve uma resposta equivocada à crise do Estado dos anos 80, onde o Estado simplesmente ignorou essa crise, considerando da mesma forma a resposta neoliberal com a filosofia do Estado mínimo. Então, prega que a resposta correta seria uma reforma de Estado que se resgatasse sua autonomia financeira e a capacidade de implementação de política pública. Por incrível que pareça, mesmo essa escrita sendo de um documento de 95, é o meu ponto de vista do Estado hoje. Então, por mais que a gente tenha uma reforma se iniciando 95, 2000, até a data de hoje, ela se fosse em rodovia, seria aquela operação tapa-buraco. A gente vem solucionando um problema aqui, outro ali, mas a essência continua com os mesmos problemas. Então, nessa legislação, nessa continuidade da tentativa de gestão de qualidade no serviço público, surge em 2017 a Lei 90/94, que dispõe sobre a simplificação ao atendimento prestado ao usuário dos serviços públicos. Ratifica a dispensa do reconhecimento de firma
e a autenticação de documentos produzidos num país e constitui a carta de serviços aos usuários. E lá, nessa carta de presunção, nesse decreto, a gente tem a presunção de boa-fé e a carta de serviço ao cidadão, baseado em quê? Serviços oferecidos, requisitos necessários para o atendimento ao serviço, etapas e prazos. Então, uma estrutura hoje de atendimento com qualidade deve indicar qual que é o serviço, o que eu preciso para ter esse serviço atendido, então, qual o requisito, né, qual a documentação, qual o material que eu preciso apresentar, quais são as etapas que ele vai passar e qual o prazo que ele vai ser atendido ou indeferido, né, vai depender da comprovação de documento. E feito tudo isso de maneira clara e com fácil acesso a esses serviços. Teoricamente, isso realmente vem melhorando. A gente tem até um fluxograma de etapas e prazos, a gente tem requisitos, mas a gente ainda tem serviços que não estão nessa padronização. Professor, como é que eu posso enxergar essa padronização? Vocês já perceberam como vem mudando os portais do governo federal? Não está todo mundo ficando com a mesma carinha? Eu ainda acho que a comunicação não é a mais efetiva possível. Mas não está ficando... Vou até abrir aqui uma página. Então, se eu pegar lá e for buscar INSS, hoje ele tem um padrão bem mais limpo. Ah, eles estão no mesmo padrão visual, todas as páginas do governo. Mas e ainda com um único para economizar em também. TI, em design. Não, Leandro, não é por isso. Na verdade, isso gerou um custo até razoável. Mas eles também fizeram a questão de coligar tudo em um único acesso, que no caso é o único acesso é com o CPF, e você consegue visualizar absolutamente tudo que você tem. Você começa a ter um serviço muito mais padronizado, né? Então, quem vai precisar... eficiente também, pensando por um lado. Como contador, eu tenho meus questionamentos. Mas, brincadeiras à parte, realmente ficou muito mais eficiente. Até porque eu peguei o INSS. Antigamente, quem queria ter noção de quando ia conseguir se aposentar, quanto tempo faltava, gente, era um parto, conseguir uma senha, ia muito cedo lá para a fila do INSS. Hoje em dia, tudo isso está muito fácil através de um portal. E é o que a Jéssica falou, ainda com um único meio de acesso, né, o GovBR. Então, ele está, sim, ficando com uma comunicação mais clara, eu ainda acho que pode melhorar, e com acesso muito mais facilitado aos serviços. Mas tudo isso vem desse processo de reforma. Então, claro, se vocês olharem essa padronização, curiosamente vai bater com esse decreto de 2017. Então, aqui, tentei deixar de maneira visual como que era a preocupação da qualidade antes desse período gerencial, então no período burocrático e patrimonialista. Era basicamente a gestão governamental, onde
o interessado era unicamente o governo. E como está hoje. Hoje a gente vê muito mais nesse processo de gestão pública, onde a gente tem a interação entre governo, empresas privadas e sociedade civil, trabalhando de uma maneira muito mais interligada entre si, né? Então, surge essa definição de Estado-rede. O Estado passa a ser definido como agente mediador, coordenador, regulador, elaborador de políticas e facilitador da implantação. Até aqui, tranquilo, gente? Mais ou menos? Eu adoro quando vocês estão participativos assim. Eu não falo mais nada, eu sou falador demais. Então, pensando na adoção da gestão da qualidade, a gente tem alguns princípios que foram definidos para boa adoção. Então, esses princípios aqui não é o tal do LIMP, né? Não é os princípios da administração pública, que é os princípios da gestão de qualidade para a administração pública. E por que a gente tem que frisar que é para a administração pública? Tem princípios de qualidade envolvidos na esfera privada? Vocês que já estudaram essas disciplinas? Tem, né? Aqui foi... Não vou falar rearranjo, que dá a impressão que é algo feito só para cumprir tabela, não. Aqui foi uma derivação desses princípios da gestão da qualidade, mas se aplicando à figura da gestão pública. Então, a implementação de programas da qualidade na administração pública devem observar alguns princípios, são satisfação do cliente, no caso aqui, o consumidor, né? O consumidor não, o contribuinte, desculpa. Envolvimento de todos os servidores, gestão participativa, gerência de processos, valorização do servidor público, constância de propósitos, aqui um certo problema devido ao nosso sistema político, né? Melhoria contínua e não aceitação de erros. Então, o que é cada um deles? Satisfação do cliente. Então, o órgão e as entidades públicas devem conhecer e ouvir seus clientes, internos e externos, que são os demais órgãos, entidades públicas, os servidores e, principalmente, o cidadão, o contribuinte. Então, que representa, na verdade, o legítimo destinatário da ação pública, estabelecendo mecanismos que visem possibilitar a parceria com eles e a superação da expectativa deles. Então, reparem que aqui ele não pensa só no cliente interno, ele não pensa só no cliente externo. Preciso ter todos os envolvidos nos processos da administração pública sendo atendidos. Primeiro requisito. Mas, claro, pensando sempre como cidadão, como a referência final, né? Então, a gente tem um processo envolvendo duas áreas, a gente vai ter que definir o melhor processo possível, visando o resultado para o cidadão.
Isso vem um pouquinho da delicadeza das pessoas, né? Envolvimento de todos os servidores. A alta administração, o corpo gerencial e a base operacional devem estar envolvidos com a qualidade. Então, assumindo o compromisso de melhoria contínua no processo da administração pública. A gente já viu, mais de uma aula, mas principalmente na aula passada, que trabalhar com a gestão de pessoas no ambiente público não é algo tão simples, né? Na verdade, trabalhar com pessoas em qualquer setor é complexo, é complicado. Na administração pública, a gente tem alguns desafios a mais. Então, para a gente pensar em gestão da qualidade, a gente vai ter que conseguir um envolvimento de todos os servidores. E, muitas vezes, os processos que envolvam melhoria contínua, gerenciamento de processos, não agradam muito as pessoas, né? Quando a gente começa a falar em controles, as pessoas já têm um certo receio. Então, vira um dos principais desafios na adoção de gestão da qualidade. Gestão participativa. Isso aqui ainda é ponto de destaque. Vou falar agora na parte política, em planos de governo que conseguem implementar essa gestão participativa, porque muitos ainda não o fazem. Então, a gestão da qualidade é participativa, ou seja, pressupõe a convocação dos servidores para participar da melhoria de seus processos de trabalho. Preciso escutar quem está executando, o que eles têm para falar sobre os processos e o que eles têm para sugerir de melhoria. Então, cooperação entre gerentes e gerenciados, nem sempre é tão fácil, né? Eu esqueci, tem um grupo que são indicados na gestão de pessoas no ambiente público, né? Quem são essas indicações? Os cargos de confiança, Comissionado? os comissionados, e muitas vezes essas indicações geram atritos entre gerentes e gerenciados. Aí começa a dar um pouquinho de trabalho também. Disseminação de informações organizacionais. É um processo de comunicação dentro do ambiente público também é fundamental que seja feita de um modo satisfatório. Compartilhamento de desafios e coloca a decisão o mais próximo possível da ação. É necessário também gerência de processos. O processo, então, é o centro prático da gestão pela qualidade. Então, isso significa que a gente precisa identificar e analisar os processos da organização, coisa que no ambiente público pode ser algo um pouquinho mais trabalhoso, já que a gente não está falando, na sua maioria, de ambientes de pequeno porte, né? Muito dos processos vão tramitar em vários setores. E como que a gente vai manter esse controle de maneira efetiva? Como que a gente vai mapear esses processos? Então, se torna também um desafio dentro desses princípios. Estabelecer metas de melhoria e aperfeiçoamento desses processos. Avaliar os processos
pelos resultados frente aos clientes. Por que que essa é uma preocupação no ambiente público? A gente tem um modelo antes do gerencial que era o burocrático. Muitas vezes o burocrático passava a ser burocrático, né? Processos muito lentos, muito trabalhoso. Até nesse ponto aqui, né? Vou voltar alguns slides. Até no ponto aqui do reconhecimento de firma, autenticação de documento. Era algo muito rumoroso. Então, para ver se o processo está bom ou não, tinha que pensar como o usuário do serviço. Será que esse processo está afetando o resultado para o cliente? Não está. E muitos, isso é uma realidade em frente às mudanças. Muitos dos funcionários públicos, eles têm uma séria dificuldade de enxergar que o seu processo está burocrático e precisa de melhoria. E normalizar os estágios de desenvolvimento atingido pelos processos. Então, aqui, o princípio da gerência de processos também é algo desafiador. Valorização do servidor público. Aqui dá para entrar em algumas discussões frente a cenários econômicos. Mas a valorização do servidor público é uma garantia ao cumprimento da missão da administração pública de atender com qualidade o cidadão. Então, essa valorização será como? Como isso pode ser feito? Da conscientização pelo servidor do sentido e do valor da sua missão. Como assim, professor? Conscientizar o sentido da missão da administração pública, do setor que ele está inserido e às vezes até do seu próprio cargo? Será que isso ajuda, gente? Uma pergunta, essa não é retórica. Se vocês conhecem a importância do que vocês estão fazendo, vocês vão se sentir mais valorizados e, principalmente, vão executar de uma maneira mais cautelosa, com afinco, com vontade ou não? Sim. Vai, né? Isso é uma tendência do ser humano. A gente, quando sente a importância de algo que a gente está executando, a gente faz com aquela vontade maior. O servidor público não vai ser diferente. Outra característica, a profissionalização do serviço público. Aqui entra muito em confronto com a figura do cargo de comissão, que muitas vezes entra gente que não é um profissional daquele determinado segmento para atuar em uma área. Isso quebra a profissionalização do serviço público. Seria a mesma coisa eu contratar um veterinário para trabalhar como secretário de finanças. Se ele não tiver algo que qualifique ele para isso, vai desmerecer a profissionalização do serviço público. Assim como eu, como contador, não vai ter muito sentido atuar como secretário de saúde, né? Se o contrário, já faz mais sentido. A avaliação por desempenho não, do desempenho por resultados, através de objetivos bem definidos, então, metas bem desenhadas, processo que, no meu ponto de vista, está sendo
está ganhando força aqui no Brasil, onde a gente vê remuneração variável para alguns segmentos do serviço público, tem muito a ser desenvolvido ainda, e o reconhecimento do mérito do próprio servidor público, né? Então, preciso ter a valorização do servidor público para conseguir ter uma gestão de qualidade bem feita. Aqui entra o problema político. Constância de propósitos. A alta administração tem o dever indelegável de estabelecer e compartilhar com toda a organização seus objetivos de longo prazo, que permitam coerência e efetividade dos seus projetos e de suas ações. Então, o planejamento estratégico é um instrumento que vai auxiliar, então é um instrumento que, por excelência do sistema de gestão pela qualidade, e é o fator de coerência desse processo decisório. Será que... Eu esqueci qual que é a ferramenta legal para falar de planejamento estratégico na gestão pública. Quem lembra? Aquele cara de 4 anos só. Plano Plurianual, plurianual. Plurianual. Será que todo servidor público conhece o plano plurianual que ele está inserido? Como que chega a informação para ele dos objetivos desse plano? Aí que vem aquela figura da política que eu falei. Muitas vezes não tem o diálogo de quem está ali na gestão, repassando esses pontos para o segmento tático e operacional, né? Para aqueles que vão executar. A gente acaba tendo essa quebra de propósito. Isso prejudica na gestão da qualidade. Melhoria contínua, esse serve tanto para entes privados, entes públicos. Então, a melhoria contínua é um processo contínuo, inesgotável, que vai estar alicerçada no estímulo à criatividade e no estabelecimento permanente de novos desafios. Necessário também para qualquer entidade pública. Preciso sempre estar revendo meus processos, vendo o que pode ser melhorado, vendo como pode ser feito de maneira mais agradável ao usuário. Agradável, que eu digo, mais simples, mais fácil, inclusive atendendo a carta aos serviços aos usuários. E, por último, o último princípio, a não aceitação de erros. Então, o compromisso com o fazer certo deve ser um traço da cultura de uma entidade pública, de uma organização pública que trabalhe com a gestão da qualidade. Então, o desconforto com o erro e o combate ao desperdício são atitudes que devem ser evidenciadas e que se trabalhe na internacionalização, na internalização dessa não aceitação aos erros com os usuários. Isso afeta o setor público, gente? Não? Sim? Talvez? A gente tem muito funcionário público que não liga para quando as coisas não funcionam tão bem, quando algo sai errado. E isso, infelizmente, afeta na qualidade do serviço prestado. Melhoria aqui também
princípio também que a gente tem que pensar nessa gestão da qualidade. E a gente pode falar alguns desafios que são ou que devem ser enfrentados pelos gestores públicos, pensando no segmento da qualidade. Então, a diretora executiva do PeopleGov, da Escola de Governo de Oxford, apontou os principais desafios para o serviço público brasileiro do futuro e os tipos de habilidade que as organizações públicas deveriam desenvolver em seus empregados. Reparem que não é nenhuma pesquisa aqui do Brasil, né? 5 pontos de atenção e que realmente vocês vão acabar concordando com ela. Pelo menos eu concordei de maneira muito fácil. Primeiro, mirar em um governo que seja ágil, flexível e inovador. Isso é um ponto a ser melhorado hoje na gestão pública? Ou o processo brasileiro ele já é ágil, é flexível? Ou a gente ainda tem muito resquício da burocracia? Muita burocracia ainda. A gente ainda tem muita burocracia envolvida. Muita burocracia desnecessária. Por isso eles apontam que o governo ainda tem que se adaptar nessa agilidade e flexibilização. Porém, a dificuldade é fazer isso com qualidade. Até nesse segundo aqui eu vejo que a pandemia deu uma chacoalhada. Desenvolver habilidades digitais com a adoção de novas tecnologias. O serviço público tem assumido essas transformações digitais? Um pensamento que a gente pode ver se isso funciona ou não. Tinha algo que vocês necessitavam fazer presencialmente em um órgão público que hoje vocês conseguem trabalhar de forma totalmente digital, com novas tecnologias? Aqui, no celular já tem muito dessa evolução. A gente tem do SUS, tem da área de saúde, né? Prefeitura também tem isso. A gente tem documentação digital hoje. Se vocês quiserem a carteira de trabalho, vocês nem precisam mais ter uma carteira física, né? Hoje ela está completamente dispensada. Hoje vou fazer a renovação da carteira do Detran. Estou falando isso porque eu fui com minha esposa fazer o exame. Antigamente a gente tinha que pegar fila no Detran. Hoje em dia, praticamente, a gente só entra depois de pagar a guia, né? Pagar isso no mundo. Pagou a guia, entra a marca e já vai fazer o exame, tudo muito mais prático. A gente está tendo uma evolução. Ainda tem muito ponto a melhorar, mas a gente já melhorou bastante. Aqui é um probleminha que gera pensamentos contraditórios. Como atrair e reter a nova geração de profissionais? A gente ainda tem um fator positivo aqui no Brasil, que é a segurança do servidor público. Muita gente busca a carreira pública por ser algo estável, mas ela não é a carreira que mais atrai os grandes talentos. Aqueles talentos com alto potencial, eles buscam o setor privado. Como que eu vou buscar trazer esse profissional para dentro da administração pública? Isso se torna um desafio. Então, tem muita gente querendo,
ir para o setor público, mas os melhores geralmente não querem. Com aquele pessoal que já está trabalhando no ambiente público, como motivar e enganjar esses servidores públicos? Como eu vou fazer com que ele adote toda a filosofia que eu quero implantar na minha empresa, meu processo de qualidade que eu quero implantar? Também é um ponto de destaque nesses desafios. E aqui eu acho que é o maior de todos. Se alguém discordar, por favor, que fale. Superar a crise de confiança do cidadão em governo. A gente brasileiro é muito desconfiado com o governo. Pode ser municipal, estadual, federal, qualquer um deles, a gente tem desconfiança. Por isso, até que a gente volta lá naquela primeira foto que eu coloquei para vocês. A gente vai precisar de um serviço público, a gente já vai armado, já vai com o preconceito que vai ter uma experiência ruim. A gente não confia em governo. E como que um gestor público vai fazer para quebrar essa desconfiança? Na próxima aula, se vocês aparecerem na aula, né, a gente vai falar do último tópico, que é marketing na administração pública. Ele é um reflexo aqui da gestão da qualidade na administração pública, mas focado nessa figura de marketing. Então, por hoje, vamos aqui parar a apresentação. Era isso que eu tinha para tratar com vocês. Alguma dúvida? Alguma questão? Pergunta? Não, professor. Rodrigo, nessa hora, ele é bem direto. Não, professor, eu quero descansar. Então tá, gente. Se não restam dúvidas, sobram certezas, né? Então, a gente se encontra na próxima quinta-feira, depois do Jogo do Brasil, tá? Beleza? Professor. Então tá. Bom descanso para vocês. Oi, Amanda? Recesso do Jogo do Brasil. Não, que recesso. Brincadeira. O tema é bem tranquilinho, o marketing é um pouquinho mais tranquilo. Eu acho que vocês até tendem a gostar um pouquinho mais de marketing, né? Quer dizer, não sei, alguns gostam, alguns não. Varia muito. Mas a gente se encontra, então, na quinta-feira que vem. Tá bom? Professor, boa noite. Tá bom, então. Boa noite, Boa Rodrigo. noite, professor. Até semana que vem. Boa noite, Amanda. Boa noite, Bianca. Bom descanso para vocês. Também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.